Olá, eu sou o professor Raimundo Anjos, de Geografia. É um prazer falar com vocês. Espero que a gente possa estar junto o mais rápido possível, é claro, após a vacinação de todos, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais presente. Enquanto isso não acontece, a gente vai dar início às nossas aulas com o processo de industrialização brasileira, vendo todos aí esses períodos, relacionados ao processo de industrialização brasileira, começando com o período colonial e Era Vargas. E nas próximas aulas a gente vê os outros períodos até chegar no momento atual. Um abraço e se cuide. Então, galera, a gente vai começar as nossas aulas com industrialização brasileira, do período colonial até a Era Vargas, beleza? Vamos lá? A industrialização brasileira é uma industrialização que só tem início a partir do final do século XIX e início do século XX. Para a gente entender isso aí, a gente precisa ir até o chamado período colonial, ou seja, quando o Brasil era colônia de Portugal. Durante esse período, lá, a partir de 1500 até 1822, havia proibição de ter manufaturas no Brasil. Por que era proibido ter manufaturas no Brasil? Por dois motivos. Primeiro, para evitar a formação de uma elite econômica que viesse a pedir a independência do Brasil, e a outra para evitar a concorrência com a metrópole. Lembra que, em decorrência do Pacto Colonial, a colônia ela só poderia comercializar com a metrópole, e a colônia tinha o papel de fornecer matéria-prima e a metrópole fornecer produtos manufaturados. Então, por isso, era proibido ter manufaturas dentro da colônia, no caso aí, na colônia brasileira. Esse fato levou à formação de uma economia agroexportadora no Brasil. Uma economia baseada na exportação de produtos primários ou agrícolas. Outra consequência dessa colonização no Brasil foi a formação de uma economia de arquipélago no Brasil. Ou seja, lembra que é o arquipélago? Arquipélago é um conjunto de ilhas. No Brasil foi formada ilhas econômicas, que eram regiões que não tinham articulações entre si. Toda a organização econômica de determinada região era voltada para atender o mercado externo e não o mercado interno. Por isso não havia essa interligação, essa articulação entre as diversas economias, vamos dizer assim, que vai se formar no Brasil. Isso só vai mudar no início do século XX. No século XIX, já havia algumas iniciativas isoladas de industrialização no Brasil. Lembra, o Brasil ele se tornou independente em 1822, não é isso? E isso favoreceu a formação de uma industrialização no Brasil. No entanto, esse processo de industrialização no Brasil ele é bastante incipiente, ainda restrito às indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aquelas indústrias que produzem roupas, calçados, bebidas, ou seja, que existe baixa tecnologia. Nesse período você tem poucas iniciativas privadas, inclusive, como, por exemplo, a do Barão de Mauá, em São Paulo, a do Delmiro Gouveia. Nesse momento você ainda não tem uma industrialização expressiva. A gente não pode falar ainda de processo de industrialização brasileira, mas nesse momento você já tem aqui uma industrialização nascente.
Isso vai começar a mudar após a crise do café, né? Porque o café ele vai gerar as bases para a aceleração da industrialização. Eu não posso falar em processo de industrialização brasileira se eu não me lembrar, se eu não me reportar ao café. Por quê? O café vai gerar as condições necessárias ao processo de industrialização, como, por exemplo, né, os capitais que foram obtidos na atividade cafeeira vão ser transplantados para a atividade industrial após o fim, né, do ciclo do café, né? A infraestrutura, bancos, a eletrificação das cidades, as ferrovias, os portos, né? Tudo isso foi fundamental para o processo de industrialização, na medida em que, né, você vai ter as condições infraestruturais para a instalação das indústrias nas cidades. Tá? Estimulou um crescimento urbano, né, e a formação de uma classe média. Então, muitos barões, né, do café moravam já nas cidades. Né, essa classe média ela vai formar, né, vai dar início à formação de um mercado interno, né, mercado fundamental para a atividade industrial. Tá? Matéria-prima também, né, as primeiras indústrias elas precisavam estar próximas, né, das áreas, né, fornecedoras de matérias-primas, e a região sudeste ela vai se apresentar com matérias-primas fundamentais para o processo de industrialização. Outro requisito que provém da atividade cafeeira é a própria mão de obra. Né? A mão de obra que foi dispensada dos cafezais vai servir como mão de obra para a atividade industrial. Né? Lembra que muitos italianos, né, vieram da Europa em busca de melhores oportunidades para trabalhar nos cafezais. Aqueles que não tiveram oportunidade nos cafezais ou que acabaram sendo dispensados dos cafezais, né, eles foram trabalhar na atividade industrial. E é bom lembrar que a Europa já vivia, né, a sua segunda revolução industrial, né, e havia um excedente de mão de obra na Europa. E esse pessoal estava vindo para a América em busca de novas oportunidades. Né? Então, né, ela acaba que ela já tem uma experiência, né, na atividade industrial, e isso vai ser, né, fundamental para esse processo aqui no Brasil. Então, né, o café ele vai gerar as bases, vai ser fundamental para o processo de industrialização brasileira. A gente não pode esquecer também que essa atividade cafeeira ela foi abalada pela crise de 29. Né? Lembra que até 1929 o Brasil ainda é um país agroexportador. Né? Ele dependia muito das exportações de café. Né? Com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, foi uma crise de superprodução, né, que ocorreu nos Estados Unidos e atingiu a economia mundial, afetando a economia brasileira, porque o Brasil passa a reduzir, né, as exportações de café. Lembra que o Brasil vai ter que queimar grande quantidade de café para, né, conter a baixa dos preços. Tá? Então, essa crise, né, ela vai reduzir as exportações do Brasil, causando uma forte crise na economia brasileira. Tá? E os capitais que vão ser obtidos, como a gente viu ainda há pouco, foram obtidos com a atividade cafeeira, eles vão ser transferidos para a atividade industrial. Beleza? Até aqui. A gente só vai começar, né, a falar em uma política de industrialização, né, governamental a partir da era Vargas. Né? Vargas chega ao poder, né, em 1930, após a Revolução de 30, que destituiu a oligarquia agrária do poder. Não é isso? Vargas ele era um nacionalista, ele dizia que o Brasil tinha, né, que se desenvolver a partir das suas bases. Não é isso? Então ele vai implementar um modelo de industrialização que ficou conhecido como modelo de substituição de importações. Tá? E aí o Vargas chega ao poder nesse período
tá? Com 3 desafios. Primeiro, integrar o território, não é isso? Lembra que a economia brasileira até então era formada por arquipélagos econômicos, ou seja, regiões econômicas que eram isoladas, não havia uma integração, então ele vai, né, criar políticas que visassem integrar, né, o território, resolver a crise econômica, né, ocasionada pela crise do café, né, e desenvolver o mercado interno, a fim de garantir mercado para as indústrias nascentes. Então, essa política de substituição de importações, ela vai ser baseada em investimentos estatais nas indústrias de base. O que são indústrias de base? São aquelas indústrias que produzem para outras indústrias, tá? Indústria de máquinas, de equipamentos, né? Metalurgia, siderurgia, né? Extração mineral, não são as chamadas indústrias de base. Vargas vai dizer que o Brasil tinha que desenvolver, e para se desenvolver ele tinha que desenvolver as suas chamadas indústrias de base. Para isso ele vai criar indústrias estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Empresas que visam atender às necessidades de outras indústrias. A outra estratégia, né, utilizada por Vargas vai ser a adoção de medidas fiscais e cambiais, que são leis e tributos que visam garantir, né, mercado para as indústrias nacionais, né? Ou seja, vai aumentar os impostos de importação, é isso? Valorizar a moeda, justamente para tornar os produtos importados mais caros. Em 1934, Vargas, né, para garantir, né, Em 1934, Vargas vai promulgar uma nova Constituição. Nessa Constituição, né, ele vai criar a CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Quando ele vai criar o salário mínimo, né? Até então você não tinha, né, um salário padronizado dentro do país, né? Cada um pagava o que achava que era suficiente, é isso? Férias, né? 13º salário, descanso semanal remunerado e aposentadoria, né? Direitos esses, né, que foram conquistados, né, pelos trabalhadores, mas que hoje são atacados pelas chamadas políticas neoliberais, né? Políticas que visam, né, o corte, né, de direitos dos trabalhadores, né? Muitas das vezes as crises que são colocadas pelo capitalismo, né, acabam culpando, né, os direitos dos trabalhadores por essa crise, quando a gente sabe que não é verdade, né? Então o trabalhador acaba pagando com seus próprios direitos a crise, né, com a redução desses direitos. Com isso, né, Vargas vai ser bem visto, inclusive pela classe trabalhadora, né, e vai voltar, né, ao poder em 1951 para um segundo período. A partir do governo Vargas, a industrialização brasileira apresenta os seguintes aspectos. Industrialização tardia, porque ela começa muitos anos depois do processo de industrialização que ocorre na Europa, né? O 2, dependência de capital e tecnologia externa, né? Até hoje, né, a indústria brasileira, né, você vai perceber que ela é dependente de investimentos estrangeiros e tecnologia externa, ao contrário do que pensava Vargas. Vargas pensava numa independência da indústria brasileira na medida em que ele investiu em indústrias nacionais. Tá? Concentração no Sudeste. Tá? Então a gente pode perceber que no início do processo de industrialização brasileira, a indústria esteve bastante concentrada no Sudeste. Isso está relacionado a 3 principais fatores.
né? Como, por exemplo, né, a existência de mão de obra, né? Lembra que a região sudeste é a região mais populosa do Brasil, não é isso? Lembra que a atividade cafeeira, né, dispensou muita mão de obra, né, para, né, as cidades, houve uma migração muito grande, né, para as cidades, então fez com que a região sudeste, né, apresentasse essa concentração, né, de mão de obra fundamental para a atividade industrial. Infraestrutura. Lembra que a atividade cafeeira ela vai criar uma série de infraestruturas necessárias ao processo de industrialização, né? Ferrovias, portos, bancos, eletrificação das cidades. Tudo isso foi, né, fundamental, né, para a atividade industrial, tá? Se concentrar nessa região. Outra questão foi o acúmulo de capitais provenientes principalmente da atividade cafeeira, né? Lembra que a gente falou, quando veio a crise do café, né, esse capital obtido durante a atividade cafeeira vai ser transferido, vai ser reinvestido na atividade industrial. Ok, então, basicamente, é isso aqui que a gente tem que falar sobre, né, o início do processo de industrialização. Né? Lembrando, né, no início, né, havia proibição de manufaturas, as manufaturas eram, né, os embriões da atividade industrial, então isso favoreceu o atraso no processo de industrialização brasileira, já que por conta do Pacto Colonial havia essa proibição de instalação de manufaturas. Tá? O Brasil tornou-se independente a partir de 1822, mas a industrialização ainda era incipiente. A gente só vai falar numa política de industrialização do Brasil a partir de 1930, com Vargas, que cria uma política de substituição de importações, ou seja, produzia aqui o que antes era importado, ok? Então, na próxima aula a gente dá continuidade ao processo de industrialização brasileira, beleza? Um abraço, até logo.